Vamos lá, para acabar a semana? Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde para todos. Hoje nós vamos começar a matéria, né? A falar sobre desenho. É uma aula bem importante, porque é uma aula que a gente trata de basicamente todas as normas que regem o desenho técnico, né? E eu vou apresentar para vocês as normas, essas normas e, na verdade, um apanhado, né? De tudo que tem mais importante, de tudo que vocês vão utilizar para desenvolver o desenho técnico, seja aqui na disciplina, seja num projeto mais para frente aí que eu tenho certeza que vocês vão precisar, tá certo? Antes da gente falar sobre normas para desenho técnico, vamos falar um pouquinho sobre o REL 1, sobre a lista 1, e vamos lá. E, posteriormente, também sobre os grupos. Vou colocar para apresentar aqui, e eu vou pedir para vocês, pessoal, para vocês irem me informando se está tudo ok, se vocês estão me escutando, se vocês estão vendo o meu compartilhamento de tela, tá? Começou a compartilhar aí, gente? Ótimo. Opa. Deixa eu só mudar o layout aqui, gente. Aí, ótimo. Pessoal, então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, o réu. Vocês estão vendo aí o réu? Réu 1? Todo mundo? Pessoal, alguém tem que me ajudar, tá? Vocês têm que me falar. Sim, a gente está conseguindo ver. Beleza, obrigado. Ó, então é o seguinte, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o réu. Os réus, geralmente, eles vão ser bem parecidos, vai mudar mesmo só o assunto, tá? Na maioria das vezes, como que vai funcionar? Eu vou dar uma lista de exercícios toda semana, tá? Toda semana nós vamos ter uma lista de exercícios e cada grupo vai ficar responsável por resolver uma questão e me enviar aquela questão resolvida. Entenderam? Então, vai funcionar dessa forma. Esse réu número 1, na verdade, ele é uma adaptação do que aconteceu no semestre passado. No semestre passado, a gente não teve réu 1, tá certo? E, nesse semestre, nós vamos ter o réu 1, que é o réu sobre as normas para desenho técnico. Tá, gente? Então, esse réu, ele vai servir para isso, para a gente discutir sobre as normas do desenho técnico. Vamos falar sobre, olha, escalas, linhas, textos, formatos, legendas, né? Tudo que envolve o desenho técnico. Nesse réu, especificamente, nós vamos ter uma lista de exercícios. E essa lista de exercícios não vai ter sorteio nenhum de questões, porque, como eu estava dizendo, nos outros réus, né, as listas de exercícios, elas eram sorteadas, ou seja, sei lá, tem 10 questões, apenas uma questão era sorteada para cada grupo, né, por semana. E isso facilitava muito e não ocupava vocês tanto assim. Este réu, por ser um réu bem importante, bem informativo, bem teórico, a lista de exercício eu vou pedir para que todos os grupos façam todas as questões. Daqui a pouco eu vou mandar ali, vou mostrar a lista e vou explicar para você direitinho, tá? E aí, pessoal, vocês sempre vão ter uma semana para entregar aquela lista de exercícios. Por exemplo, agora eu estou apresentando para vocês o réu 1, daqui a pouco eu vou apresentar a lista referente ao réu 1, e vocês vão ter de hoje até sexta-feira, 1h para entregar a lista de exercícios. Pronta, lá no campus virtual. Ah, professor, mas a aula da próxima semana vai ser na quarta, né? Porque a gente alterna, quartas e sextas, não tem problema. Vocês sempre vão ter exatamente uma semana para resolver a lista de exercícios.
Então, lá no campus virtual, vou colocar para que vocês enviem a tarefa até sexta-feira, dia 13, se eu não me engano, 13, 1 hora da tarde, tá? Vamos ter aula da semana que vem? Vai ter outra lista de exercícios. Vão ter até na outra quarta, 1 hora da tarde, para enviar. E assim por diante, toda semana vai ser assim, tá? Pedir para. Aí eu peço que vocês leiam aqui, porque se vocês não lerem o réu, vocês não vão entender nada do que a gente está fazendo. Tá? Eu estou dando só uma pincelada aqui com vocês. Toda segunda-feira de uma réu nova, por exemplo, essa semana nós tivemos o início do réu 1, né? Então, segunda-feira eu já coloquei os materiais referentes ao réu 1. Toda segunda-feira de réu nova, de novo réu, desculpa, eu já vou inserir lá os materiais que vocês precisam para desenvolver aquele réu, tá bom? Outra coisa que eu pedi para vocês, formarem grupos de até 3 pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai resolver, parece que tem uns 2 grupos ainda em aberto, tá? Outra coisa, avaliação, né? Na verdade, a avaliação vai ser em função daquilo que vocês mandarem para mim no campus virtual. Vou ver se vocês responderam corretamente, se fizeram do jeito que eu pedi. Feito do jeito, né? Se fizer tudo certinho, ok, ganha nota máxima. Se não, a gente coloca alguns descontos aí. Cada réu vai valer 15% da nota. E no fim do semestre, a gente vai fazer uma prova valendo 40%, tá? Isso pode mudar conforme a gente for caminhando com o semestre e se a gente tiver novidade sobre o retorno presencial das aulas. Isso é assunto para daqui a pouco, não, para as próximas aulas. Assim que a gente tiver alguma posição da reitoria, a gente divulga e conversa com vocês aqui, combina alguma coisa. Certo, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Oi. Posso comentar, fazer uma pergunta rapidinho? Opa, à vontade. Então, mesmo que eles tenham feito o calendário lá, não é nada garantido. Se nem vocês têm alguma informação extra sobre. Olha, não tem nada definido ainda. Na verdade, o calendário que está lá no site da UFA, ele é o calendário definitivo, é um calendário oficial, tá? Pode acontecer, pode, tá? Existe a possibilidade de que por algum motivo, né, e a gente já sabe qual motivo né, que no caso, por exemplo, da pandemia ainda está com uma taxa de contaminação alta, né, um índice de mortes elevado, talvez uma segunda onda. Acontecendo isso, provavelmente não vai ser possível a gente retornar no dia 18 de janeiro. Provavelmente ou possivelmente. Não estou falando nem que sim, nem que não. Se isso acontecer, a gente vai ter que reorganizar o calendário. Isso é fato, tá? Assim que eu tiver uma posição sobre isso, uma posição concreta, real e definitiva, eu passo para vocês. A gente tira um tempinho da aula, rediscute o plano de ensino e segue em diante, se for necessário. Se não for necessário, a gente segue o plano de ensino que está lá no SIG. Tá bom? Tá ótimo. Show de bola. Então, vamos lá. Real era isso. Tá lá no campus virtual. Antes de mostrar para vocês a lista de exercícios, eu vou mostrar para vocês os grupos. Pessoal, nós temos 42 pessoas matriculadas, tá? 42 dão 13 grupos com 3 pessoas. Não, 14 grupos, 14 trios, melhor dizendo. Vou pedir para vocês que me ajudem a conferir se os grupos estão corretos, tá? Ó, grupo 1, Matheus de Oliveira, Caio Peterson, Rafael Ávila. Grupo 2, Guilherme Sávio, Paulo Eduardo, Vitor Costa. Grupo 3, Danilo Piveita, Giovana Gouveia, Marcos Tadeu. Grupo 4, André Luiz de Souza, Thiago Henrique, Igor Macedo. Grupo 5, Wellington Garcia, Marcos Vinícius, Lucas Garcia. Grupo 6, Luiz Felipe, Júlia Stacy, Beatriz da Silva. Gente, se eu estiver falando o nome de alguém errado, vocês podem me corrigir, por favor, tá? Grupo 7, Cecília Aparecida, Gustavo Henrique, Aline Rezende. Grupo 8, Bruno Franca, Matheus Bernardes, Vinícius Muquen. Grupo 9, Henrique de Andrade, Rossini Russo, Samuel Dória.
Grupo 10, Adriene Aparecida, Eduardo Fernandes e Giovana Correia. Grupo 11, provisório, tá? Bruno Fernandes, Lucas Moraes. Grupo 12, João Carlos da Silva, Gabriel Reis, Welles Júnior. Grupo 13, também provisório, Kleber Henrique, Max David. Grupo 14, Vitor Hugo Santos da Cruz, João Lucas Vieira, Thiago de Faria. Grupo 15, Matheus Batista e Gustavo dos Santos. Alguma coisa está errada aí, gente? Alguém verificou alguma coisa errada? Algum grupo foi formado de alguma forma errada aí? Alguma inconsistência? Não? Tá. Agora é o seguinte, nós temos 3 duplas que precisam virar 2 trios. Bruno, Lucas, Kleber, Max, Matheus, Gustavo, tá todo mundo aí? Sim, eu sou o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Tá aí também. Matheus também tá aí. Então, olha, Matheus, você conhece alguém do grupo 11, do grupo 13? Kleber também tá aqui. Não, Kleber. não Pessoal, olha, assim, eu vou dar, vamos lá, alguém vai passar, a gente vai formar 2 trios aqui, isso é fato, tá? Alguém quer, né, alguém quer passar para um outro grupo aí, para facilitar? Pode me passar para qualquer um dos dois, tá de boa. Quem que é você? Lucas Moraes. Lucas Moraes, então vamos fazer o seguinte, ó. Lucas Moraes vai para o grupo 13, que na verdade, tá, aqui deixa só um X. E o Bruno Fernandes, Ctrl X, para cá. Pode ser assim, Bruno? Pode, e quanto a isso, como não tem muita gente no WhatsApp, se esses dois estiverem online na reunião, se pudesse passar o contato deles para mim, ou eu passar o contato deles, como é que eles preferem? Aí é só mandar aqui pelo chat do... Então peraí. no grupo, eu te mando mensagem lá. Aí, então já fechou, Vou né? escrever meu número aqui. Show de bola. Então tá fechado, né? Aqui estão os 14 grupos. Agora acho que a gente não vai ter problema mais, tá? Esses grupos, pessoal, eles são muito importantes porque daqui para frente nós vamos trabalhar sempre com eles, tá? Em todas as listas. Outra coisa que eu peço para vocês é o seguinte, gente. Se tiver algum componente de algum grupo que não esteja colaborando, né? Que não esteja colaborando em alguma etapa do processo, aí é só me avisar. Fala, ó, sei lá, réu 3. Grupo 3 vem e fala, olha, a Giovana, nesse trabalho, ela não participou, não. Aí eu vou dar a nota para o Danilo e para o Marcos. Tá, gente? Para a gente ser justo com todo mundo. Combinado? Então, estando combinados, vou mostrar para vocês a lista de exercício 1. Tá? É uma lista mais teórica, com algumas continhas. Alguma pesquisa talvez vocês vão ter que fazer. Todo mundo, todos os grupos, vocês podem mandar um por grupo lá no campus virtual. Pode ser uma pessoa do grupo e mandar, tá? Vão resolver isso aqui do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem mandar, escrever e mandar, né, fazer manual, se vocês quiserem mandar digital, se vocês quiserem tirar foto e mandar as fotos, do jeito que vocês melhor entenderem. Combinado, gente? Isso aqui vocês vão mandar até semana que vem. Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Ok? Dúvida? Não. Vou inserir isso aqui lá assim que a aula acabar. Ótimo. Então vamos para a aula, gente. Eu posso fechar. Esse aqui eu vou deixar aqui. Beleza. Tamo aí. Pessoal, seguinte. Vamos falar hoje sobre normas para o desenho, né? Antes de falar sobre as normas para o desenho, eu vou mostrar para vocês, tá certo que vocês são de uma geração um pouco diferente da que eu fui, a minha já era uma geração considerada evoluída, né? Em relação aos engenheiros que vieram antes de mim.
E eu trabalhei com prancheta, né? Existem dois tipos de prancheta, esse e esse tipo. Ó. Esse tipo de prancheta aqui, inclusive, é da UFA. Aqui na UFA tem um monte de pranchetas dessa verdinha aí, tá? Então, gente, olha como que as coisas mudam, né? Essa disciplina que a gente está fazendo aqui, ela, na verdade, é uma disciplina que ela é ofertada com a ementa dividida ao meio. Metade, a primeira metade com desenho manual, a segunda metade desenho assistido por computador. A primeira metade dessa disciplina era comum que eu fizesse sempre em formato assim, como a gente não tinha uma sala de aula adequada para fazer o desenho técnico, manual perfeito, eu ensinava para vocês as técnicas e a gente fazia alguns esboços com as normas do desenho técnico. Isso é importante, porque vocês precisam saber fazer esboços, vocês precisam saber se comunicar dentro de uma situação em que você precisa passar uma informação para um desenhista, ou para um técnico, para um estagiário, seja lá quem for. Ou você mesmo, né, fazer um esboço prévio de um projeto. Dessa forma, como a gente está nessa situação de pandemia, a gente não vai ter a parte manual, vamos só trabalhar com desenho assistido por computador, não vai atrapalhar nada, né? Mas nós temos hoje ainda pessoas que trabalham com esse tipo de material, pouquíssimas, né? É bem obsoleto, mas ó, nós temos aqui a prancheta, a régua. Vocês estão vendo que essa régua aqui, pessoal, ó, essa régua, ela caminha neste sentido, ó, no sentido horizontal, tá vendo? Então existem dois tipos de régua: essa régua e esse tipo de régua aqui, olha, que caminha na vertical. Vocês estão vendo que ele tem essa linha guia de cá, essa linha guia do lado de cá. Para que serve, pessoal? Serve para a gente sempre fazer linhas horizontais perfeitas. Se eu pegar e traçar uma reta aqui, eu estou traçando uma reta, tá? Uma reta perfeita. Sempre que eu traçar uma linha em cima da régua paralela, ela nunca vai estar inclinada, ela sempre vai estar 0 grau. Tá? Para isso que serve a chamada régua paralela. Nesse caso aqui, olha, nós sempre vamos fazer, essa régua ainda tem tanto em Y quanto em X, né, olha, Y e X, mas algumas só tem aqui em Y, também é a mesma função, tá? Então é isso, essa é a prancheta, verde aqui, tá? Ela tem uma certa inclinação, tá, pessoal? Ela não é retinha, ela tem uma inclinação, e temos aqui uma régua paralela que nos auxilia muito. Por quê? Porque nessa régua paralela a gente coloca outros instrumentos, como escalímetro, esquadro, que eu vou mostrar para vocês. Olha aí os esquadros, olha. O que acontece, pessoal? Em todos os desenhos, ou quase todos os desenhos que a gente faz, a gente não trabalha somente com ângulo de 90 graus, não é isso? Então, eu preciso trabalhar com angulações, com retas inclinadas. E existem alguns ângulos que eles são mais comumente utilizados. São eles: 45 graus, né? 60 graus, 30 graus, esses são os mais utilizados. E aí existe, então, o jogo de esquadro de 45 e o jogo de esquadro de 60 graus. Por que eles são chamados assim? Esse é porque tem dois ângulos de 45 e esse porque tem um ângulo de 60 e um ângulo de 30, tá? É chamado o esquadro de 60 graus, esquadro de 45. Certo, gente? E aí vocês vão falar para mim, professor, mas esses esquadros, eles só fornecem os ângulos de 45, 60, 90 graus? Não, tá? Olha, os ângulos complementares a esses ângulos que estão presentes nos esquadros, eles são outros ângulos, ó, 150, 120, 135. E ainda, quando a gente faz composição dos esquadros, aparecem outros ângulos diferentes, olha, 105, 75, 15, né? 120. Então, vários ângulos surgem 165, vários ângulos surgem da composição desses dois esquadros. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas e se eu quiser fazer um ângulo de 22 graus? Alguém sabe me falar como que a gente faz?
Alguém sabe? Tem como chegar nesse ponto com esses dois esquadros? Oi? Eu imagino utilizar eles como suporte e usar aquela canetinha com ponteira para finalizar o resto do ângulo. Então, existe um outro instrumento que vocês já devem ter utilizado isso lá no ensino médio, eu pelo menos utilizei quando eu fiz o ensino médio, que é o transferidor. Tá? O transferidor, ele fornece a possibilidade de a gente fazer qualquer ângulo, qualquer angulação. Tá? O esquadro é para facilitar alguns ângulos mais conhecidos e outros, né, não tão conhecidos. Desculpa. Mas o transferidor a gente consegue qualquer angulação. Tá aqui o transferidor, olha. Se eu tenho uma reta e quero fazer aqui um ângulo de, sei lá, 47 graus. O que eu faço, gente? É simples, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu tenho uma reta, vou pegar essa linha aqui, que a gente chama de index, e vou colocar ela bem alinhadinha aqui, ó, nesse ponto, tá? Vou pegar essa linha base aqui, que vai do 0 até o 180, e vou alinhar com essa linha já existente. Então, alinhei essa linha de 0 a 180, coloquei o index aqui, basta. O que eu faço, gente? Ó, vamos supor que a reta está aqui. Opa, desculpa, a reta está aqui. Beleza, alinhei tudo, o index está em cima do ponto final dessa reta, a reta está alinhada com essas linhas, essa linha que vai de 0 a 100, não é isso? Eu quero fazer 47 graus, o que eu faço? Ó? 10, 20, 30, 45, 6, 7. Põe um pontinho aqui, ó. Pus o pontinho aqui, o que eu faço? Tiro o transferidor e coloco uma reta que liga esses dois pontos. E aí eu tracei aqui uma reta inclinada de 47 graus. Entenderam, pessoal? Certo? É bem simples, tá? Então, aqui estão as denominações das partes de um transferidor. Ó. Index, limbo. O limbo, gente, é essa medição, tá? É essa medição em formato de curva. Vocês não devem ter feito a disciplina topografia, mas lá na topografia a gente trabalha com medição de ângulos, né? Num equipamento que chama, o mais antigo, né? Teodolito. Hoje já se utiliza estações totais, GPS, um monte de coisa, né? O teodolito é o mais antigo. Mas o teodolito tem lá o limbo, que é uma medição angular como essa aqui, tá? E a linha de fé, que é a linha que liga o 0 até o 180, tá bom? Outra coisa que a gente utiliza muito, pessoal, é o escalímetro, tá? O escalímetro, ele é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar com escalas mais facilmente, né? Eu vou ensinar vocês a trabalhar com transformação de escala aqui, mas basicamente, se eu tiver um escalímetro e quiser trabalhar, por exemplo, na escala 50, olha aqui, a escala de 1 para 50, e quiser desenhar 1 metro na escala de 1 para 50, eu não preciso fazer conta nenhuma. Vou perguntar para vocês, 1 metro na escala de 1 para 50, dá quanto, gente? Alguém sabe me informar? Ou a gente vai ter que chegar lá ainda? Beleza. Talvez eu tenha feito essa pergunta antes do tempo, mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Muitas das vezes a gente tem que ampliar ou reduzir um desenho. Eu tenho um desenho de 10 metros e quero desenhar ele numa folha A4. Eu consigo desenhar uma coisa de 10 metros numa folha A4 sem reduzir? Não. Eu tenho que reduzir. Só que a pergunta é, qual é a dimensão que eu vou colocar na folha para representar aquele desenho de 10 metros? Depende do quê? Depende da escala. E para isso eu teria que fazer uma continha, que é bem simples, mas eu teria que fazer uma conta. Se eu tiver um escalímetro, né, na escala, por exemplo, de 1 para 50 e quiser representar lá 1 metro, eu venho daqui até aqui e traço, ó, faço a reta. Isso aqui
representa o quê? 1 metro na escala 1/50. Facilita muito a nossa vida quando a gente tem um escalímetro na escala adequada, tá? Então, a gente não vai ter a oportunidade de trabalhar com o escalímetro nesse semestre, mas a gente vai trabalhar muito, muito, muito com a escala, tá? A premissa para trabalhar com desenho técnico é saber escala. Se vocês não souberem escala, peçam para eu repetir ou então estudem, porque vocês não vão saber fazer o desenho técnico adequadamente. Tá bom, gente? Até aqui dúvida? Não, né? Gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês alguns materiais que a gente utilizava para o desenho manual. Aqui nós temos lapiseiras, vocês podem ver que aqui a gente tem uma lapiseira 0,5 milímetros, 0,7 e uma lapiseira 0,9. Ah, professor, mas por que eu tenho diferentes espessuras de grafite? Tá? Por quê, pessoal? A gente vai ver que, dependendo do plano de projeção ou da proximidade que a gente tem com o objeto, por exemplo, olha, eu tenho um copo aqui. Se eu for representar a visão que eu estou tendo, gente, isso aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem. Se eu tiver que representar o que eu estou vendo, eu estou vendo primeiro o copo, depois o computador, depois a parede desse cômodo que eu estou. O que eu estou vendo primeiro? O copo. Tudo que a gente vê em primeiro plano, a gente utiliza uma linha mais espessa, tá? Uma linha mais larga. O que a gente vê em segundo plano, a gente utiliza uma linha menos larga, e assim por diante, tá? Então, é assim, é por isso que a gente tem que trabalhar com espessuras de linha diferentes. Não é comum para vocês, mas existem ou existiam outros instrumentos para desenhar, inclusive eu não sei se tem mais hoje, mas ele é chamado de nanquim, tá? Existia então o nanquim, que era para quando a gente ia finalizar o desenho, a gente fazia o desenho em lápis, assim que finalizava o desenho a gente passava o nanquim por cima. Por quê? O nanquim era como se fosse uma tinta, né? E cada nanquim tinha sua espessura também. Certo, pessoal? Borracha também a gente utilizava. Outra coisa, a folha para o desenho e fita adesiva. Por que a gente utiliza fita adesiva? A primeira, né, todo mundo imagina que a gente utiliza a fita adesiva para a folha não dançar, para a folha não se movimentar na prancheta. E um ponto importante é que a gente sempre deve colocar a fita adesiva na parte de cima e na parte de baixo. Nunca devemos colocar adesivo aqui, fita adesiva aqui, gente. Por quê? Alguém sabe falar? Alguém sabe me falar por que a gente não deve colocar fita adesiva na lateral? Por quê, gente? Pensa um pouquinho comigo. Vocês concordam que se a régua paralela deslizar para cima e para baixo, e eu tiver fita adesiva colada aqui, a tendência é que uma hora ou outra a régua vai grudar na fita e vai rasgar a folha? Vocês concordam? Concordam, pessoal? Isso acontece, tá? Gente, beleza. Vai dando sinal de vida aí para eu saber se está tudo ok. Outra coisa, folha e compasso. Pessoal, a folha mais conhecida, a folha que vocês mais trabalham é a folha A4, mas existem diversas outras folhas até chegar na folha A0. Então, tem folha A3, A2, A1, A0. A folha A4 seria a menor, a folha com menores dimensões que nós teríamos para o desenho. E, geralmente, a folha que a gente usava na condição que a gente tinha, na sala que a gente utilizava, tá? Daqui a pouco nós vamos ver a relação entre as dimensões da folha A4, A3, A2, A1, A0. Ok? E o compasso ele é utilizado para a gente fazer medições e desenhar círculos, né? Vocês já devem saber disso. Pessoal, existe uma NBR que é chamada NBR 13142,
eu não estou com as folhas aqui, mas eu me comprometo a mostrar isso para vocês depois, é que ela mostra como que a gente deve dobrar as folhas. O importante, gente, é que quando a gente terminar de dobrar, a folha, independente do seu formato, A1, A2, A3, A4, A0, é que ela esteja com o formato final de uma folha A4, né? Outra coisa importante, ela deve ser dobrada de modo a deixar a legenda visível, né? E quando a gente estiver trabalhando com o formato A0, A1, A2, e ela tiver que ser perfurada, né, para arquivamento, a gente tem que fazer como se fosse uma orelhinha na parte de trás para facilitar o manuseio dessas folhas. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas olha que bacana, gente. Talvez vocês não vão entender assim de primeira, mas o que acontece é o seguinte, olha. As folhas que são maiores que as folhas A4, elas precisam ser encadernadas, né, ou como está dizendo, que elas devem ser arquivadas. E o que a gente utiliza para arquivar são aqueles fichários. Então, nessas folhas maiores, a gente faz um furinho aqui, né? E utiliza o fichário para arquivar essas folhas, né? E aí, pessoal, o que acontece? Acontece que existe essa demarcação aqui desses pontos, tá? E a gente sempre vai dobrando em formato de sanfona. Por exemplo, a A3, a gente faz duas dobras, olha, uma a 185 milímetros para trás, 105 para frente, e aí nós vamos ter a dimensão de uma folha A4. Resulta sempre numa folha A4, o dobramento, tá? Em todas as folhas. Folhas maiores, como a A2, A1 e A0, elas também precisam fazer uma dobra na horizontal. A folha A3 ela só necessita ser dobrada na vertical, uma vez que a altura da folha A4, da folha A3, a altura da folha A3 é a largura da folha A4, né? É a maior dimensão na folha A4, a altura é a largura da folha A4. E aí, gente, vocês vão vendo que algumas folhas elas precisam também ser dobradas aqui na horizontal. Folhas que precisam ser dobradas na horizontal, elas precisam também ter uma orelhinha. Por quê? Para evitar da gente ter que ficar procurando a folha lá tem que ficar, né, tentando encontrar a ponta da folha para poder desdobrar aquela folha e olhar dentro do fichário, dentro do arquivamento. Se ela já tiver com uma orelhinha, a gente pega na orelhinha, puxa, a folha sai inteirinha, ela abre inteirinho, você analisa o que você quer e depois você leva a orelha lá para o lugar certo e ela vai estar toda dobrada novamente. Eu me comprometo a mostrar isso aqui para vocês uma outra hora, tá? Como a gente não vai trabalhar, bom, a gente não vai trabalhar com a folha agora, né? Mas quando vocês forem fazer os projetos, vocês precisam aprender a dobrar, tá certo? Isso aí eu vou mostrar para vocês uma outra hora. Importantíssimo, pessoal, NBR 8196. Emprego de escalas. Olha aí, gente, emprego de escalas. Se a gente não souber trabalhar com escalas, a gente não sabe trabalhar com desenho técnico, né? O que é escala, pessoal? É a relação entre o tamanho do desenho, o tamanho que está na nossa folha, no nosso projeto, e o tamanho do objeto que a gente está desenhando. Se for um objeto grande, né, a gente está trabalhando com uma relação de redução. Se eu estiver trabalhando com um objeto pequenininho, o tamanho que está na folha vai ser o quê? Uma ampliação, tá? Então, nós temos linhas do desenho, que são as linhas que estão no AutoCAD, que são as linhas que estão nas folhas, nos projetos, e as linhas do objeto, que são as linhas naturais, né? Do objeto mesmo, que no caso é a dimensão do pé direito de uma casa, por exemplo, né? Existe uma equaçãozinha que facilita muito a nossa vida, gente. Facilita muito mesmo a nossa vida. Que é o seguinte, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, mas se não tiver, eu já vou colocar ela aqui, ó. 1 sobre Lzinho é igual a E sobre Lzão, onde E é a escala, Lzão é o tamanho real, e esse aqui é o tamanho no desenho.
o Lzinho. Se a gente lembrar dessa equação aqui, pessoal, qualquer transformação de escala vai ficar facinho de vocês fazerem, tá? É só vocês lembrarem que escala é igual ao Lzinho, que é o tamanho no desenho, dividido pelo tamanho real. Quando eu falo, por exemplo, escala 1 para 500, eu estou falando que uma unidade, sei lá, 1 centímetro no desenho, equivale a 500 centímetros no objeto real. Não é isso? 1 centímetro no desenho equivale a 500 centímetros no objeto real. Tá? E vice-versa. Se eu estiver trabalhando na escala, por exemplo, 2 para 1, quer dizer que 2 centímetros no desenho equivale a 1 centímetro, ou a 1 metro, ou a 1 quilômetro no real. Tá? Isso é importante. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Numerador é o desenho, o denominador é o objeto real. Existem 3 tipos de escala, pessoal. É a escala de redução, tá? Onde o Lzinho, alguém falou alguma coisa? O Lzinho é menor do que o Lzão, ou seja, o tamanho no desenho é menor do que o tamanho real. Exemplo, plantas de casa, de carro, projetos topográficos, projetos paisagísticos, que mais? Móveis, tudo isso utiliza escala de redução. A gente pega um objeto grandão e coloca numa folha pequena. Escala natural, por exemplo, eu quero representar essa calculadora aqui. Numa folha A4 ela tem um tamanho adequado, então 1 para 1, tá? Lzinho, o tamanho no desenho, é igual ao tamanho real. E escala de proporção maior ou ampliação. Quando, por exemplo, eu quero detalhar um parafusinho de dentro do cabeçote do motor. O que eu faço? Eu pego aquele parafusinho e coloco ele bem grandão na minha folha, para poder analisar bem o que eu posso modificar. Tá? Então, redução, quando eu estou desenhando alguma coisa menor do que o real. Natural, quando eu desenho nas mesmas dimensões, ou escala de ampliação, quando eu estou desenhando alguma coisa grande no papel, referente a um objeto real pequeno, ou menor do que aquele desenho. Né? O que é importante, pessoal? As cotas, ou seja, as dimensões que a gente coloca no desenho, elas sempre são colocadas, tá, de forma a representar o valor real. Ó, esses 3 desenhos, eles são referentes à mesma peça, né? Só que esse está na escala natural, esse aqui foi reduzido 2 vezes e esse aqui foi ampliado 2 vezes. Notem que todas as cotas têm os mesmos valores. Tá, gente? Então, ó, a escala natural é 15 por 15. Então, aqui eu tenho escala de 1 para 2, eu coloco também 15 por 15. Professor, mas como é que eu vou saber, então, qual que é a dimensão real? Você vai lá na legenda da sua folha e vai ver qual que é a escala utilizada. Né? Beleza. Então, quer dizer que a escala utilizada é 1 para 2. Quer dizer o quê? Que esse objeto aqui, que essa dimensão aqui no desenho tem quanto? 7,5. E essa tem também 7,5. Porque ele reduziu esse desenho aqui, ó, reduziu 2 vezes. Né? Na verdade, ele dividiu por 2. E aqui, multiplicou por 2. Eu sei que essa linha aqui no desenho tem 30 centímetros. E essa linha aqui no desenho tem, na verdade, 30 centímetros. Até aqui tudo bem, pessoal? Pessoal? Tudo certo, bem. Certo. Se tiver dúvida, é só parar a aula, tá, gente? Outra coisa são ângulos. Independente de onde a gente está trabalhando, de qual escala que a gente está trabalhando, o ângulo não muda e não muda mesmo. Tá? A NBR 8196, ela trata de algumas escalas, tá? Ela recomenda algumas escalas. E eu não gosto muito disso porque acaba que a gente fica preso a algumas escalas. Mas a norma fala, vou mostrar para vocês.
Ela fala que as escalas de ampliação a serem utilizadas, preferencialmente recomendadas, são 20 para 1, 2 para 1, 50 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. Escala natural sempre 1 para 1 e escala de redução ó, são essas, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10 e os seus múltiplos. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, mas a planta da minha casa, o arquiteto fez com 1 para 75, 1 para 125. Nada impede. A norma estipula isso aqui, mas não tem problema nenhum a gente trabalhar com outras escalas, tá? O que eu falei para vocês... Aproveitando isso aí, pode utilizar uma artimanha? Pode Se o falar. objeto tiver, sei lá, 37 centímetros, eu usar uma escala de 1 para 37? Pode, desde que, você pode fazer isso, desde que a escala 1 para 37 seja a melhor escala a ser aplicada naquele desenho para aquela folha. Entendeu o que eu quero falar? Talvez a escala de 1 para 37 vai facilitar o seu desenho, né? Porque aí você vai fazer tudo naquela escala ali mesmo, né? Só que o que você tem que pensar? O que você tem que pensar? Você tem que pensar que talvez você está usando uma folha A0, né? Você está usando uma folha A0. E 1 para 37 vai reduzir muito. Você poderia utilizar, por exemplo, 1 para 10, 1 para 15, e ficaria um desenho maior. E só por questão de, talvez, preguiça, né? Na verdade, 1 para 37 não vai te ajudar em nada, né? Não vai te ajudar em nada, porque, na verdade, você está... No caso, é um exemplo muito específico você fazer umas coisas dessas, né? Você usar um número que... Você tem que, por natureza, ter um objeto ali que seja múltiplo desse número, para ficar fácil. Porque às vezes ele vai te ajudar em uma dimensão, mas vai te atrapalhar em todas, vai te dificultar em todas as outras, né? Não faz sentido. Sim. Qual que é a regra? Professor, qual que é a escala que eu devo utilizar? A escala em que você aproveite da melhor forma possível a folha que você tem. Ah, eu tenho um desenho que dá para ser feito na 1 para 11. Então faz na 1 para 11. Ele cabe na minha folha 1 para 11. Ah, mas eu vou fazer 1 para 10. Tá, mas você não está aproveitando sua folha como você deveria. Ok? Ok. Então, beleza. Vamos falar sobre transformação de escala, tá, pessoal? A regrinha é aquela que eu falei, ó. 1 sobre valor no desenho é igual a escala sobre o valor real, né? Tá aqui, ó. Então, gente, ó, o primeiro problema é o seguinte, ó. É um problema em que a gente conhece a grandeza linear real. Se a gente conhece a grandeza linear real, o que a gente conhece? Lisão. A gente conhece a escala e pede para determinar a grandeza linear gráfica, ou seja, o Lzinho. Eu quero saber, é como se eu falasse assim, ó. Eu tenho uma casa de 10 por 10 metros, tá? Bem simples, tá, gente? Quero aplicar a escala 1 para 5.000. Qual vai ser o tamanho das linhas na folha? Essa é a pergunta. Que é esse exemplo aqui, ó. Qual o valor gráfico de uma avenida com comprimento de 875 metros, ou seja, a avenida, ela tem um valor real de 875 metros. Então, já podem tirar a calculadora aí, viu, gente? Para vocês me ajudarem. As contas, quem faz as contas aqui são vocês. A ser representada em um desenho, tá? Numa folha, a ser feita na escala de 1 para 5.000. Qual é o tamanho da linha que a gente vai colocar para representar essa avenida aqui na folha? Só utilizar, ó, 1 sobre Lzinho é igual a E sobre Lzão. 1 sobre o Lzinho que eu quero saber é igual a 5.000 dividido por 875. Qual o tamanho da linha que nós vamos colocar na folha, gente? Lembrando que se vocês não me derem a resposta, a gente fica aqui esperando, tá? 5.7, deu? 5.7? Não sei, acho que não, hein?
Quer dizer, não sei. 5,71, eu acho. 5,71? 875 dividido por 5.000 dá isso? 5.000 dividido por 875 dá 5,71. Mas olha aqui. A Vamos lá, né, Maria gente? Vamos lá, né? Vamos um lembrar como é que a gente faz regra de 3, né? Vai ficar o Tem que quê? dividir por 1 depois, dá Por 0,175. 1.000. Lzinho é igual a 875. L é igual a 175. 1,75? 0,175. Gente, me ajuda aí. 0,75. 0,175, é verdade. Falei um zero a menos. O quê? Qual a unidade? Metros? Metros, né? O Lzão não está em metros. Então quer dizer que vai ser uma linha de quantos centímetros? Quantos centímetros vai ter essa linha, pessoal? 17 centímetros e meio. Isso, 17,5 centímetros. Ótimo. Aqui. Segundo exemplo. Um poste é representado graficamente, o poste é representado graficamente por uma linha de 8 centímetros. Tem o Lzinho na folha. Em um desenho feito na escala 1:25. Qual é a sua altura real? Gente, então, o desenho foi feito com 8 centímetros na escala de 1:25. 1:25. Qual é o tamanho real desse poste? Sem fazer conta, gente. Vamos lá de cabeça. Vou facilitar para vocês. Um objeto real foi reduzido 25 vezes. Quando ele foi reduzido 25 vezes, foi feito um desenho no papel de 8 centímetros. Qual é o tamanho desse objeto? 200? 200 centímetros. 200 centímetros. Vamos fazer pela equação? 1 sobre Lzinho é igual a E sobre Lzão. 1 sobre 8 é igual a 25 sobre L. Agora sim, ó. L é igual a 25 vezes 8, que é 200 centímetros, ou quantos metros? 2. 2 metros, né? E para finalizar, a última situação em que nós temos o comprimento de uma rua, o valor 30 milímetros representa o comprimento de uma rua, então tem o Lzinho. Essa rua, ela tem, na verdade, 600 metros, Lzão. Qual a escala que o desenho foi feito? Então, Lzinho, 30 milímetros, Lzão, 600 metros. Qual é a escala? 1 sobre Lzinho é igual a E sobre Lzão. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal, antes de começar essa conta? Passar para a mesma unidade. Tudo mesma unidade. Vocês querem passar para milímetro ou para metro? Passa em centímetros, que não fica muito longe uma da outra. Beleza, show de bola. Você quer complicar, vamos complicar. 1 sobre, quanto que é 30 milímetros em centímetros? 0,3? 3. 3. É igual à escala que eu quero saber, dividido por 600 metros. Quantos centímetros são 600 metros? 60.000. 6 mais 2 zeros, 60 mil. Qual a escala que a gente deve utilizar? 20.000. 1 para Só 1 para 20.000. 1 para 20 mil. Certinho? Dúvida? Não, né? Ou tem? Pessoal, aqui falando algumas escalas
gente, se vocês não falarem, eu vou entender que vocês não têm dúvida, tá? Aqui nós temos algumas escalas que são utilizadas para alguns tipos de obras de engenharia. Por exemplo, na construção civil, quando a gente fala casas, prédios, né, menores, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. Obras de engenharia, como barragens, pontes, 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000. Plantas de cidade, né? Só vai diminuindo, né, pessoal, a escala. 1 para 2000, 1 para 5.000, 1 para 10.000. Cartas do IBGE, 1 para 10.000, 1 para 25.000, 1 para 50.000. Mapas maiores, por exemplo, mapa do Brasil, 1 para 100.000, 1 para até 10 milhões, né? Então, só para exemplificar aí para vocês. Gente, existe uma outra forma de representar a escala, que é chamada escala gráfica. Tá? A gente já falou sobre o escalímetro, e o escalímetro, além das escalas que tem no escalímetro, gente, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que aqui a gente tem 1 para 75, 1 para 750, 1 para 20, 1 para 200? Quer dizer o quê, gente? Quer dizer que a gente consegue trabalhar com o escalímetro em escalas múltiplas, né? Por exemplo, se eu tenho escala 1 para 100, eu consigo trabalhar na 1 para 50, na 1 para 20, só trabalhando com essa questão aí de valores múltiplos, né? E isso a gente já até falou. Só que existe um outro tipo de escala, pessoal, né? E o que eu queria falar? Por exemplo, ó, a escala de 1 para 40 corresponde à metade da escala de 1 para 20. A escala de 1 para 60 corresponde a 1/3 da escala de 1 para 20 e assim por diante. Com um escalímetro, a gente consegue trabalhar com várias e várias, né? O escalímetro ele tem 6 escalas. E a gente consegue trabalhar com números múltiplos dessas 6 escalas, facilita muito a nossa vida, né? Evita da gente ter que ficar fazendo essas continhas que a gente acabou de fazer. E tem hora que a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito, né? Existem, então, as escalas gráficas, pessoal. Vocês já viram que as escalas gráficas, na verdade, todo mapa, todo desenho, né? Na verdade, quase todos os desenhos, ele tem uma reguinha embaixo, assim. Eu vou ensinar vocês a lerem essas reguinhas. E a fazer também. Então, são réguas graduadas, desenhadas na escala desejada, são usadas para facilitar a retirada de medidas, tá? Reduz o tempo de execução de alguns projetos, reduz erros causados pelas transformações de distâncias, e elas são empregadas em desenhos arquitetônicos, topográficos, paisagísticos, dentre outros. Vou contar para vocês uma história, o que aconteceu? Eu já era professor na UFA e sempre trabalhei com desenho, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu sempre ficava me perguntando, olha, será que a escala gráfica é realmente usual? Será que a escala gráfica, ela auxilia em alguma coisa? E aí, quando eu casei, eu fui viajar e fui visitar o Museu do Vaticano. Inclusive, eu recomendo, viu, gente? Nossa, muito bacana mesmo. Lugar maravilhoso e cheio de coisa legal lá. No Museu do Vaticano tem um corredor gigantesco, igual essa foto aqui, mas só que essa foto, acho que não dá para vocês terem ideia do tamanho que é esse corredor. É gigante o corredor. E de um lado e do outro do corredor, ó, tá vendo aqui, ó? Foram colocados vários mapas antigos, né? Na maioria das vezes ali mapas da Europa, muito mapa da Itália. E todos esses mapas, pessoal, eles tinham escalas gráficas. Por quê? Vou explicar para vocês por que eles tinham escalas gráficas. O que acontece? Quer ver? Ó? Olha aqui. Ó. Então, esses aqui eram os mapas que estão lá. E todos os mapas, aqui, ó, tinha escala gráfica, gente. Olha aqui uma escala gráfica aqui, ó, no cantinho. Aí, olha o tamanho do corredor, gente. É muito grande, é gigante, tá? Todos os mapas tinham uma escalinha gráfica. Aí vocês podem perguntar, professor, mas né, qual que é o uso dessa escala gráfica? O cara que estava com esse mapa em mãos aqui, vamos imaginar dentro de um navio. Ele queria, sei lá, dentro de um navio não, ele estava numa expedição. Ele queria saber qual que era a distância daqui, desse ponto, até esse ponto aqui. O que ele fazia? Pessoal? Ao invés dele ficar fazendo conta aqui, ele pegava uma linha daqui até aqui,
vinha na escala gráfica que estava aqui, colocava, esticava a linha e via, tá, aqui nessa escala gráfica está falando que daqui até aqui tem 300 quilômetros. Então, facilitava muito a vida nessa época. E eu vou mostrar para vocês por que ele conseguia ver 300 quilômetros ali. Tá? Olha o mapa da Itália, bem antigo aí, com uma escala gráfica aqui embaixo. Vocês podem ver que a escala gráfica naquela época ela era bem bordada, né? Olha que bacana. Era, né, era bem uma obra de arte mesmo, um desenho bacana. Hoje não, hoje a gente faz bem mais simples. Olha aí que escala gráfica bacana. Tinha até uns anjinhos, ó, né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está falando o seguinte, ó, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Eu não sei, a gente hoje tem que colocar qual que é a unidade, se isso aqui é quilômetro, metro, vamos pensar em metros, tá? Quer dizer que daqui até aqui tem quantos metros, pessoal? 2.000 metros. Daqui até aqui, mais 2.000 e assim por diante. Então, se ele tivesse uma distância, por exemplo, daqui até aqui, ele pegava, tá com uma linha mesmo, ele pegava essa linha e colocava, ó, daqui até aqui, quer dizer que a gente tem que andar ainda 6.000 metros, 6 quilômetros. Entenderam como que é feita a medição? É basicamente assim. Olha que legal essa escala gráfica também, olha. Eu imagino que isso seja metros. Quando eu rabisco assim por cima disso, gente, dá até uma aflição, sabe? Tipo, será que eu estou rabiscando de verdade? Dá até um aperto no coração. Mas olha aí que bacana. Então, assim, talvez hoje a gente não utilize tanto, tá? Em todas as situações, mas naquela época a gente não, né? Era muito utilizado, muito, muito mesmo, porque não existia calculadora. Então, a gente não. Eles precisavam de ter esse artifício aí, essa artimanha, tá bom? Então, são vários. Vamos desenhar uma escala gráfica, pessoal? É o seguinte, olha. Antes da gente iniciar o desenho de uma escala gráfica, a gente tem que se perguntar qual vai ser a divisão principal? Ou seja, qual que é o tamanho daquele quadradinho? Esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui. Tá? Ele vai valer quanto? Independente se ele vai ser isso aqui, ó. Se ele vai ser assim, se ele vai ser assim, se ele vai ser grandão. Isso aqui vai valer 1 metro, 10 metros ou, sei lá, 100 metros. Tá? A divisão principal a gente tem que definir. E como que a gente define uma divisão principal? É sabendo qual escala que a gente vai utilizar. Se eu utilizar uma escala entre 1 para 10 e 1 para 100, a minha divisão principal vai valer 1 metro. Se eu usar uma divisão principal entre 1 para 100 e 1 para 1.000, eu vou usar 10 metros. E se eu utilizar uma divisão principal de 1 para 1.000, entre 1 para 1.000 e 1 para 10.000, eu vou utilizar 100 metros. Professor, por que existe isso? Sabe por quê, pessoal? Porque se a gente fizer o seguinte, ó, eu estou usando uma escala de 1 para 1.000, por exemplo, e quero utilizar a divisão principal de metro em metro, cada quadradinho daquele vai ficar com um tamanho gigante, e às vezes não vai caber nem na folha. Então, para ficar bem distribuído, a gente utiliza essa tabelinha aqui, para não ficar tamanhos exorbitantes de quadradinho por quadradinho. Vocês vão entender. Olha aqui, ó. Essa daqui é uma escala, né, é uma escala de 1 para 50, tá? Divisão 1 para 50 está entre 1 para 10 e 1 para 100. Então, a divisão principal, ó, daqui até aqui, vale quanto, gente? 1 metro. 1 metro. 1 metro e assim por diante. Aí vocês podem me perguntar, professor, como que eu vou diferenciar, então, uma escala gráfica de 1 para 50 e uma escala gráfica de 1 para 75? Alguém sabe me responder isso? Alguém sabe me responder, gente? Não? Gente, é simples. Eu vou ter uma outra escala gráfica, só que com os quadradinhos maiores ou menores.
Porém, esses quadradinhos, eles vão continuar medindo 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer uma escala gráfica. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente conversa. Pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos fazer uma escala gráfica de 1 para 50. Escala gráfica 1 para 50. Quando a gente fala que vai fazer uma escala gráfica de 1 para 50, qual que é a divisão principal que nós vamos utilizar? 1, 10 ou 100? Gente, escala de 1 para 50. Qual é o tamanho da divisão principal? Quanto que a divisão principal vai valer? 1 metro, 10 metros ou 100 metros? Estou esperando vocês responderem, gente. Professor, eu acho que é 1 metro. 1 metro. Por quê? Porque a escala 1 para 50 está entre 1 para 10 e 1 para 100. Então, ok, 1 metro. Tá? Ótimo. O que quer dizer 1 metro, pessoal? Quer dizer o seguinte, que o tamanho real dessa escala vai ser o quê? Lzão igual a 1 metro, né? Que cada quadradinho daquele corresponde a 1 metro no real. Então, se 1 metro no real corresponde a 1 metro no real, desculpa. Se corresponde a 1 metro no real, o Lzão é igual a 1. Tá? Eu quero saber, então, pessoal, qual que é o tamanho daquele quadradinho que eu vou fazer. Tá? A escala, a gente sabe que é 1 para 50. Basta fazer o quê? Ó? 1 sobre Lzinho é igual a E sobre Lzão. 1 sobre Lzinho é igual a 50 dividido por 1. Quanto dá isso aqui, gente? Zero 0,02. 0,02 metros. Quantos centímetros? 2. 2 centímetros. Ótimo, 2 centímetros. Então, aqui a gente já tem o seguinte, ó. Eu vou fazer uma escala gráfica. Essa escala gráfica vai ter a divisão principal valendo 1 metro. Tá? Essa aqui é a divisão principal. E cada quadradinho correspondente a esse 1 metro vai ter o quê? 2 centímetros de comprimento. Tá? Então, gente, é o seguinte, ó. Vou fazer, olha, uma divisão principal, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter que aumentar isso aqui. Espera aí, gente. Vamos fazer bonitinho aqui. Beleza. Então, ó, cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro. Então, nós vamos ter a primeira divisão principal, a segunda, terceira. Aí, gente, é o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa repartição. A primeira divisão principal, nós vamos fazer um talão.
o talão ele é dividido dessa forma, tá? E ele é repartido em 10 partes. Eu não sei se eu vou conseguir 10 partes aqui, mas vou pensar que sim. A segunda parte, o que nós vamos fazer? Vamos preencher, vamos colorir só uma parte e deixar a outra em branco. E aí a gente colore alternadamente, ó. Nós temos então, ó, 0, 1, 2 e 3 metros na escala 1 para 50. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma escala gráfica de 1 para 50. Professor, como que a gente vai utilizar isso aqui no dia a dia? Beleza. Nós temos aqui o mapa, sei lá, nós temos aqui uma planta baixa. E dentro dessa planta baixa, a gente tem, sei lá, uma porta. A gente tem uma porta aqui, né, gente? O que acontece? Olha, beleza, eu quero saber qual que é o tamanho dessa porta pela escala gráfica. O que eu faço? Vou pegar uma régua, um escalímetro, o que for, eu vou medir esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui. E eu vou pegar essa linha aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Eu vou pegar essa linha, não sei se eu vou conseguir girar, né? Acho que não. Bom. Consegui sim. Vou pegar essa linha e vou comparar aqui, ó. Vou comparar aqui. Quando eu comparei aqui, eu vi que ele foi de 0 até 1. Quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que essa porta tem 1 metro. Se essa porta fosse maior e viesse, por exemplo, se essa porta fosse maior e viesse, por exemplo, até aqui, olha que bacana, gente. Qual que é o tamanho dessa porta? 2 metros e alguma coisa, né? O que eu faria? 2 metros e alguma coisa. Vou colocar uma linha aqui, ó. E olha o que vai acontecer, pessoal. Se eu vier e colocar daqui para cá, é para isso que serve o talão. 2 metros. 2 metros e 10, 2 metros e 20, 2 metros e 25. Quer dizer o quê? Que essa porta, né, grandona, tem, então, 2 metros e 25 centímetros. Certo? Todo mundo entendeu como é que funciona? Acho que tem alguém pedindo para entrar na sala com alguma pergunta. Certo, gente? Tá tudo aqui. E aí, gente, dúvida? Dúvida? Outra coisa, e se eu quiser transformar essa escala aqui na escala de 1 para 500? Basta eu aumentar um zero aqui e aumentar um zero em cada divisão principal. Só que agora, cada pedacinho desse, ao invés de valer 1 metro, vai valer o quê? 10 metros. Entenderam, pessoal? Vamos fazer outro? Só para vocês entenderem? Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui. Então, ó, inicialmente, o que eu quero mostrar para vocês é que na escala de 1 para 500, 1 para 50, essa divisão aqui vale 2 centímetros. Muito bem. Agora vamos fazer uma escala gráfica na escala de 1 para 750. 1 para 750. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre Lzinho é igual a 750 dividido por quanto? Qual que é a divisão, o tamanho da divisão principal da escala de 1 para 750, pessoal? Qual que é? 1 para 750 não está entre 1 para 100 e 1 para 1000? Então seria 10, né? Então vem cá. Então aqui vai ser 10. Quanto vai dar esse Lzinho aqui, pessoal? Faz aí para mim, por favor.
Quanto que deu aí, gente, o Lzinho? Zero vírgula 0,01? 3. Confere aí. Faz aí, gente. 10 dividido por 750. Vamos, pessoal. Vamos lá, gente. Senão a gente não acaba a aula hoje, não. 0,01, aí uma dízima periódica, 33333. Então, vamos 0,13, tá? É porque eu chutei um valor aqui, 0,13, certo? Tem um zero. Hã? É 0,013. 0,013, tá bom. Então, quer dizer que é 1,3 centímetros, né? 0,013 metros ou 1,3 centímetros. Arredondando, tá, gente? 1,3 centímetros. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença desse daqui? Qual que é a diferença desses dois aqui, gente? Ó, o de 1 para 500, qual que é a diferença dele para esse de 1 para 750? Nenhuma. A única diferença é que quando vocês forem confeccionar um e confeccionar o outro, no caso de 1 para 500, esse pedacinho daqui, cada divisão dessa vale 2 centímetros. No caso da escala, utilizando a escala 1 para 750, esse espacinho aqui, ele vai valer 1,3 centímetros, ele vai ser menor, né? Porque você vai reduzir mais vezes do que 1 para 750, você está reduzindo mais do que 1 para 500. Todo mundo entende isso? Que a composição da escala gráfica é a mesma para todos, a única coisa que vai mudar vai ser a divisão principal, né? Às vezes você vai usar 1, 10 ou 100, e o tamanho dessa divisão principal. Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém não entendeu? Outra coisa que o pessoal costuma perguntar bastante é qual que é o tamanho disso aqui na folha? Eu costumo estabelecer o seguinte, olha, que essa escala gráfica tem tamanho de 1 centímetro. Esse pedacinho aqui, olha, do talão, tem tamanho de 0,2 centímetros. E aqui, ele é dividido na metade, tá? 0,5 centímetros. E aí, o tamanho dele vai depender, né, do tamanho da escala. Quantas divisões eu tenho que colocar? No mínimo 3, igual tá aqui. Anotem isso. Todo semestre eu falo, quando eu dou essa aula. Gente, isso aqui cai na prova. Eu não sei se vocês não anotaram, se vocês esqueceram, mas isso, pessoal, cai na prova, tá? Isto cai na prova. Podem anotar, coloca um asteriscozinho assim. Que depois cai na prova, vocês não souberem fazer, porque é por culpa de vocês. Eu tô avisando, tô adiantando. Ok? Dúvida? Não? Então é isso. Então, aqui tá bem explicadinho, olha. Do jeito que eu expliquei para vocês lá, tá explicado aqui, é até melhor. Quem tiver dúvida, é só voltar aqui e ver esse passo a passo, tá? Tá no jeito aqui. NBR 8403, aplicação de linha em desenho. Tá? O que significa isso? Qual o tipo de linha para cada situação, gente? Olha que bacana, ó. A gente tem que lembrar que em desenho técnico, a gente tem que observar quais os tipos de linha devem ser aplicados e também a gente tem que lembrar quais são as suas espessuras. Para cada linha, cada situação, cada objeto tem um tipo de linha e uma espessura de linha diferente. Pontos importantes que essa norma fala.
A relação entre as larguras de linha estreita e larga não deve ser inferior a 2. Larguras das linhas são escolhidas com base no tipo, dimensão, escala e densidade de linhas do desenho. Então, por exemplo, professor, qual é o tipo de linha que eu vou utilizar? Qual a espessura de linha que eu vou usar? Depende muito do seu desenho. Às vezes o seu desenho está muito carregado, você vai ter que usar sempre linhas mais estreitas. Não, se o desenho é um desenho mais limpo, você pode usar linhas mais largas, e aí é isso que vai mandar, tá? O espaçamento mínimo entre linhas, uma linha e outra, tá? Não pode ser maior ou igual a 2 vezes maior do que a espessura da mais larga. Então, não posso colocar uma linha muito juntinha da outra. Recomenda-se que essa distância não seja inferior a 0,7 milímetros. Então, 0,7, pensa num grafite 0,7. Aquilo ali é a menor distância que uma linha pode estar da outra. Por quê? Porque senão vai chegar um momento em que essas linhas elas vão começar a se tocar. Isso é muito útil quando a gente faz desenho à mão, tá? Desenho assistido por computador, isso não acontece muito, não. Tipos de linha, pessoal. Ó, linha contínua larga é utilizada para contornos e arestas visíveis. Por exemplo, eu estou vendo o computador. O entorno do computador é uma aresta visível, que eu estou vendo em primeiro plano. Então, eu utilizo linha contínua e larga. Linha estreita, contínua, estreita. Quando que a gente utiliza? Linha de cota, quando eu vou colocar cota em algum desenho, né? Linha de cota. É linha estreita, contínua e estreita. Linha auxiliar, linha auxiliar é isso. Tá? Linha auxiliar, linha de chamada, achura, quando a gente quer preencher algum objeto com alguma achura, a gente coloca linha contínua estreita. Contorno de seções rebatidas, linhas de centro, etc. Linha contínua feita à mão livre, isso aqui também não é muito utilizado no AutoCAD, tá? A gente simula isso aqui no AutoCAD. Limites de vistas ou cortes parciais. Isso aqui eu vou mostrar para vocês na aula de cortes, a gente vai lembrar como utilizar essa linha aqui. Contínua estreita em zigue-zague, quando a gente utiliza desenho confeccionado por máquina. Tracejada larga. É basicamente a mesma coisa da contínua larga, porém, para planos não visíveis. O mesmo a gente usa para tracejada estreita. Contorno não visível, porém segundo plano. Nós vamos entender isso aqui quando a gente trabalhar com projeções ortogonais. Tudo que a gente não vê e está no primeiro plano, tracejada larga. Tudo que a gente continua não vendo, mas está no plano posterior, tracejada estreita. Traço ponto, a gente utiliza muito em linha de centro, linha de simetria. Traço ponto, né? Estreita e larga nas extremidades. Quando a gente muda de direção num plano de corte. Vamos lembrar quando trabalhar com corte também, tá? Então não fiquem ansiosos. Todas essas linhas a gente vai utilizar. Traço ponto larga. Linha ou indicação de superfície com indicação especial. Traço 2 pontos estreita. Contorno de peças adjacentes. Cantos e arestas. O que mais? Uma coisa muito importante, ó, detalhes situados antes dos planos de corte, muito utilizada em beiral. Vamos chegar lá também, só para vocês saberem que existe, e a gente vai vendo, durante a disciplina, a gente vai vendo aí linha por linha, tá? Pessoal, só para adiantar para vocês, todas essas normas que eu estou colocando aqui, vocês vão ter que ler elas, tá? São normas de, sei lá, 5 páginas no máximo. No máximo 5 páginas. Todas elas vocês têm que ler e sabê-las. Se vocês não estudarem essas normas, vocês não vão conseguir trabalhar com desenho técnico. A gente precisa saber elas na ponta da língua. E essa norma aqui, 8402, que é a execução de caractere para escrita em desenho técnico, ela chega a ser até um pouco obsoleta, né? Porque ela é muito válida para quando os desenhos eram feitos à mão. No desenho no AutoCAD, ela não é tão utilizada assim. Então, só coloquei aqui para mostrar para vocês que existe. Ó. Ela indica pontos, por exemplo, qual tem que ser a distância entre o fim de uma palavra com o começo da outra. A distância entre letras, ó.
tamanho de uma letra maiúscula, distância entre linhas, entre parágrafos e assim por diante, tá? São coisas que é impossível da gente pensar hoje. Fica inviável. NBR 168, importante essa NBR, tá? Ela trata de layout e dimensões. O que ela fala, pessoal? Ó, folhas podem ser utilizadas tanto na posição horizontal como vertical, tá? Tratando das folhas, layout e dimensão das folhas. Margem, elas são limitadas pelo contorno externo da folha e o quadro, ou seja, tudo que está entre o quadro de uma folha e o final da folha, né, o contorno externo da folha, é margem. E o quadro limita o espaço para o desenho. Daqui a pouco eu vou mostrar uma folha aqui para vocês e aí vocês vão ver. Formato do papel básico é o A0, viu, pessoal? O A0 é um formato bem grande que ele se aproxima muito do 1 metro de área, 1 metro quadrado de área, tá? E do formato A0 deriva-se todos os outros formatos, é aquilo que eu queria mostrar para vocês. Ó. O formato A0, ele tem 841 por 1189. Então, o que é X no A0, ele vira, ó, o que é X, a menor dimensão do A0 vira a maior dimensão do A1. A menor dimensão do A1 vira a maior dimensão do A2. A menor dimensão do A2, a maior dimensão do A3 e assim por diante. Ó. A menor do A3 vira a maior do A4, tá? Então, elas são derivadas da folha A0, tá bom? Gente, isso aqui é a linha de quadro. Tudo que está aqui dentro é espaço para o desenho. Aqui embaixo nós temos a legenda. Em cima da legenda, geralmente, se eu tiver alguma coisa importante para escrever, por exemplo, fazer alguma tabela, escrever alguma coisa importante, eu utilizo esse espaço aqui. E esse espaço aqui é o espaço para o desenho. Tá? Espaço para o desenho, quadro, e aqui tudo que está entre essa linha e o quadro a gente tem como margem. A folha pode ficar tanto na horizontal quanto na vertical. Folhas na horizontal, eu gosto de utilizar A0, A1, A2 e A3. Folha na vertical, eu utilizo apenas a A4. Tá? Folha A4 na vertical, as demais na horizontal. Essa é uma folha na posição horizontal. Quadro, margem, os furinhos aqui, olha. Essa parte que está além da margem externa, gente, isso aqui a gente recorta, tá? Esse espaço aqui é para a gente colar os adesivos para fixar na prancheta. Aí tem um espacinho para o desenho aqui, as marcações para dobra, tá vendo? Olha. Então tá tudo aí. E folha na vertical a mesma coisa. Aqui, pessoal, nós temos essa tabela a gente utiliza bastante, tá? Essa tabela a gente utiliza ela quase sempre, porque ela traz as especificações das margens esquerda e outras margens para as folhas A0, A1, A2 e A3 e o comprimento e espessura dessas comprimento da legenda, dimensões. Só que a gente sempre segue, pessoal, isso aqui, ó. A legenda nossa sempre vai ter 178, tá? Independente do tamanho da folha, a legenda vai ter 178. E aqui as dimensões da folha. Essa é a folha base que a gente vai utilizar, tá? É uma folha que já está aí há muito tempo e eu adaptei ela para a folha A4. Essa é a legenda, ok? É só vocês pensarem, gente, ó. Aqui nós temos 210. Daqui até aqui, nós temos 210. Isso aqui tem 25. Isso aqui tem 7. Então, 210 menos 25 dá quanto? Quanto? 185? 185. Menos 7, a legenda tem 178. 185 menos 7, 178. O que tem que ter nas legendas, pessoal? Legendas, olha. Cada folha tem que ter uma legenda.
no canto inferior direito. Ela deve ter dimensão de tal forma que, quando a gente dobrar o desenho, ela continue à vista e legível. E é necessário que na legenda tenha, obrigatoriamente, título do trabalho, escala utilizada, data do projeto, nome do projetista, nome do desenhista, que às vezes não são as mesmas pessoas, número de folhas, e podem ter outras informações, como nome da repartição, firma, empresa, nome de quem conferiu, de quem aprovou, indicação de registro dos profissionais, no CREA, por exemplo, classificação, localização dos arquivos, diedro que o desenho foi feito, nós vamos chegar lá, tá? Unidade e etc. Outras. Esse aqui é um exemplo de legenda de um projeto arquitetônico. Vocês podem ver que é bem mais elaborada, uma legenda bem mais elaborada, com mais informações, ó, informações da edificação, do terreno, né? Esse aqui é a planta de situação. O que mais? Aqui tem várias outras informações. E vocês podem, quando a gente compara com a legenda que eu mostrei para vocês, é essa, olha, que tem título do projeto, local, data, que é data, tá? Projetista, escala, unidade, folha, número e número de folhas. Isso aqui para um desenho mais básico e aqui para um projeto arquitetônico. Essa é a legenda que a gente vai utilizar de agora até o fim do semestre. E aí sempre eu vou fornecendo para vocês essa legenda aqui. Certo, pessoal? Aqui a gente tinha até alguns exercícios para fazer, mas sem os instrumentos não faz sentido. Tranquilo? Então, olha, vou pedir para que vocês façam os exercícios da lista de exercícios até para a semana que vem. Vou enviá-la no campus virtual. E a partir da semana que vem, quem já tiver condições, instale o AutoCAD. A partir da semana que vem, a gente já vai trabalhar com o AutoCAD. Tranquilo? Pessoal, dúvida? Alguma dúvida? Dúvida? Pessoal? Sim, não? Fala aí para mim. Não, tem não. Beleza. Gente, então, se a gente não tem dúvida, eu recomendo que vocês tirem qualquer dúvida que vocês tiverem daqui para frente, né? Que vocês forem fazer lá os exercícios, qualquer coisa que vocês precisarem, que vocês mandem para mim via campus virtual. Eu vou elaborar no campus virtual um fórum para cada grupo, tá? Um fórum para cada grupo, e aí vocês podem me acionar por lá, tá? E vamos deixar, aí a gente evita de mandar dúvida pelo WhatsApp, vamos tentar sempre mandar pelos canais oficiais, de preferência o campus virtual, porque aí todo dia eu estou no campus virtual, estou vendo se vocês têm dúvida, se vocês mandaram alguma coisa no fórum. Combinado, gente? Mais alguma coisa? Quem tiver condições, então já vai instalando o AutoCAD para a semana que vem, tá todo mundo com o AutoCAD, a gente já meter bronca, não tem problema nenhum. Se alguém tiver qualquer problema na instalação do AutoCAD durante a semana, vocês me mandam um e-mail, eu já vou colocar lá, vou tentar colocar segunda-feira, um arquivo que se eu não me engano, eu tenho esse arquivo, como se fosse uma videoaula de como instalar o AutoCAD, tá? De como baixar e instalar o AutoCAD. Combinado? Mais nada por hoje? Combinado, Gente, obrigado. Beleza. Não tendo mais nada, eu agradeço vocês a atenção, a presença. Desejo um ótimo fim de semana. Muito juízo, que vocês descansem bastante, que semana que vem a gente vai estar junto de novo, hein? Um abraço, fique com Deus, até mais.